Laroye Exu. Mojubá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das figuras mais fascinantes e, infelizmente, mais incompreendidas das tradições afro-brasileiras. Exu. Prepare-se para uma jornada que vai desmistificar estereótipos e revelar a verdadeira essência deste orixá. Vamos explorar suas origens na África, seu papel como mensageiro dos deuses, suas múltiplas faces na diáspora e as histórias que o definem. Peço que venha com a mente aberta e o coração cheio de respeito, porque estamos prestes a desvendar os caminhos de Exu. Para começar, precisamos entender que nas tradições iorubás, a comunicação entre o mundo dos humanos e o mundo divino é a base de tudo. E quem garante que essa comunicação aconteça? Exu. Ele é o princípio do movimento, a força que abre os caminhos, que permite as trocas e que garante que nossas preces, oferendas e pedidos cheguem aos orixás e que as respostas deles cheguem até nós. Sem Exu, o universo ficaria estagnado, em silêncio. Ele é o grande comunicador cósmico, o dono da palavra. Mas não pense em Exu como uma figura única e estática. Ele é um complexo de energias, caminhos e aspectos. Em muitos mitos, ele é descrito como ambivalente. Pode ser brincalhão, provocador, às vezes severo. Mas sua presença é absolutamente indispensável para a ordem e o equilíbrio do universo. É ele quem fiscaliza o cumprimento das regras e garante que a justiça prevaleça, mesmo que para isso precise usar de sua astúcia para nos testar e nos ensinar. Para entender Exu aqui no Brasil, temos que voltar no tempo, às suas raízes africanas. Nas terras iorubás e em povos vizinhos já existiam divindades com funções muito parecidas. Mensageiros, guardiões das encruzilhadas, intermediários entre os mundos. Esses princípios nasceram de mitos que explicam a própria criação do mundo, a linguagem dos orixás e até a organização da sociedade. São histórias ancestrais que viajaram nos navios negreiros e fincaram raízes em solo brasileiro, resistindo e se transformando. Uma das histórias mais importantes sobre Exu o descreve como aquele que conhece todos os idiomas, o único capaz de traduzir a vontade dos orixás para os humanos e vice-versa. Por isso, em qualquer ritual de candomblé, em qualquer cerimônia, Exu é sempre o primeiro a ser saudado. É uma questão de respeito e de lógica. Para falar com a realeza, você primeiro precisa falar com o porteiro, com o mensageiro. Sem a licença de Exu, nada acontece. As oferendas não chegam, os rituais não têm efeito, a comunicação simplesmente se corta. Além de seu papel fundamental nos rituais, Exu é o protagonista de inúmeros contos, os itãs, que funcionam como parábolas. Nesses contos, ele aparece como uma figura extremamente inteligente, que usa sua sagacidade para testar a moral das pessoas, expor a hipocrisia e corrigir injustiças. Ele faz isso com uma mistura única de humor e severidade, nos ensinando lições valiosas sobre honestidade, humildade e respeito. Esses contos não são apenas histórias para entreter. Eles são ferramentas de ensinamento social que nos advertem e nos lembram dos nossos limites. Agora, vamos mergulhar em algumas dessas narrativas que ecoam pelos terreiros de todo o Brasil. Embora existam variações, alguns temas são universais. Em algumas histórias, Exu é filho ou servo de outros orixás. Em outras, ele é aquele que testa os grandes heróis da mitologia. Uma constante é que Exu é quem recebe e transforma as oferendas, garantindo que a energia do sacrifício, o axé, seja distribuída corretamente. Em muitas versões do mito da criação, Exu teve um papel ativo, mobilizando os elementos e dando o impulso inicial para que o mundo viesse a existir. Uma história clássica conta que Exu, usando um chapéu de duas cores, passou entre dois amigos que juraram amizade eterna.
Cada um viu o chapéu de uma cor e, ao comentarem, iniciaram uma discussão violenta, pois um não acreditava no outro. Exu, então, aparece e revela a verdade, mostrando como a percepção limitada e a falta de diálogo podem destruir até os laços mais fortes. Em outra narrativa, ele interrompe um banquete dos orixás para testar quem seria humilde o suficiente para lhe oferecer comida primeiro. Essas histórias mostram que Exu age como um catalisador. Ao provocar o caos, ele revela fraquezas e força à correção. Ao mediar conflitos, ele garante que a justiça e a verdade prevaleçam. Com a terrível diáspora africana, o culto a Exu e aos orixás atravessou o Atlântico e se reinventou. No Brasil, em contato com novas realidades sociais, religiosas e culturais, Exu se manifestou de inúmeras formas, ganhando diferentes nomes, roupas e funções no candomblé e na umbanda. A perseguição implacável da colonização e da Igreja Católica forçou um processo de adaptação e sincretismo que tornou sua imagem pública ainda mais complexa e muitas vezes distorcida. Nesse processo de sincretismo, Exu foi associado a figuras do catolicismo, como Santo Antônio ou o Diabo Cristão, e também a entidades populares brasileiras, como o malandro. Essas foram, na verdade, estratégias de sobrevivência. Ao esconder seus orixás sob a aparência de santos católicos, os povos escravizados conseguiram preservar suas tradições e resistir à aniquilação cultural. Surgiram então as entidades de rua, os Exus e pombagiras da Umbanda, que carregam a força da ancestralidade africana adaptada à realidade urbana do Brasil. Mas, e isso é muito importante, apesar de todas as mudanças e adaptações, o núcleo funcional de Exu permanece intacto. Seja no candomblé de Nação Quetu, Angola ou Jeje, seja na Umbanda, sua essência continua a mesma: comunicação, movimento, transformação e abertura de caminhos. Ele continua sendo o guardião das encruzilhadas, dos mercados, das portas das casas e principalmente dos caminhos da nossa própria vida. Então, como se estabelece uma relação com Exu? Nos terreiros existem rituais e preceitos muito claros. Tudo começa com saudações e respeito. As oferendas, chamadas de ebós ou padês, são fundamentais. Elas incluem elementos simbólicos como dendê, cachaça, mel, pimentas e são entregues em locais específicos como encruzilhadas, de acordo com as regras de cada casa e a orientação do orixá. A música também é essencial. Os pontos cantados e os toques dos atabaques são a linguagem que evoca a presença de Exu e guia a comunicação. Respeitar as regras é a chave de tudo. Exu exige clareza de intenção e honestidade de propósito. Pedidos feitos de forma leviana, egoísta ou com a intenção de prejudicar alguém são extremamente mal vistos e podem trazer consequências negativas. Já as cerimônias realizadas com ética, fé e coração puro fortalecem os laços com essa divindade, garantindo sua proteção e sua ajuda para abrir nossos caminhos e superar os obstáculos da vida. Exu é justo, ele dá a cada um exatamente aquilo que merece. Chegamos a um ponto crucial: a imagem pública de Exu hoje. Por séculos, sua figura foi demonizada. Interesses religiosos dominantes, por ignorância ou má-fé, associaram Exu ao diabo da tradição cristã, pintando-o como a personificação do mal. Essa distorção criminosa gerou um preconceito profundo, medo e a marginalização de religiões inteiras, alimentando o racismo religioso que vemos até hoje. É fundamental entender que Exu não tem absolutamente nada a ver com o conceito de mal absoluto. Essa é uma visão que não existe na cosmologia iorubá. Felizmente, estamos vivendo um momento de resistência e resgate.
Pesquisadores, líderes religiosos, artistas e praticantes estão trabalhando incansavelmente para desfazer essa injustiça histórica. Eles estão resgatando a complexidade e a importância de Exu, educando o público e combatendo o preconceito com informação e conhecimento. Conhecer a verdadeira história de Exu é um ato de respeito, de reparação e de luta contra a intolerância. É nosso dever desconstruir essa imagem equivocada. Se você assistiu até aqui, quero que guarde 3 ideias essenciais sobre Exu. Ele é comunicação, ele é movimento e ele exige respeito. A mitologia de Exu nos ensina que a vida é feita de trocas, de movimento, e que construir pontes é fundamental para viver em sociedade. Por isso, busque aprender mais, mas faça isso com responsabilidade. Procure fontes sérias, converse com pessoas de terreiro, leia autores de confiança, estude e, acima de tudo, respeite. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Espero que este vídeo tenha despertado sua curiosidade e ajudado a iluminar um pouco mais o entendimento sobre quem é Exu. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com respeito. Continue buscando conhecimento. Axé.